Olá, meus queridos alunos. Vamos agora finalizar a resolução dos exercícios aqui, tá bom? Agora sobre propriedades coligativas. Antes de começarmos a resolver os exercícios sobre propriedades, vamos a um resumozinho. Lembre que as propriedades coligativas estão relacionadas à adição de soluto. Quanto maior o número de partículas dissolvidas ao solvente, mais intenso é o efeito coligativo. Nós temos as seguintes propriedades. Tonoscopia vai estudar o abaixamento da pressão de vapor pela adição do soluto não volátil. A ebulioscopia estuda a elevação do ponto de ebulição pela adição do soluto não volátil. A crioscopia estuda o abaixamento do ponto de ebulição e a osmometria estuda o aumento da pressão osmótica, todas pela adição do soluto não volátil. Então tem uma diquinha que é a seguinte, é o que eu sempre chamo aqui de mais, tá bom? Você. Tá bom? Onde o V relaciona-se ao vapor, a pressão de vapor, o O a osmose, C congelamento é ebulição. Então o que acontece pela adição, olha aqui ó, o maisinho, adição de um soluto. Ao adicionar o soluto ao solvente, o que acontece aí? A pressão de vapor ela vai diminuir, ó, setinha para baixo, tá vendo? A pressão osmótica ela vai aumentar, o ponto de congelamento vai diminuir e ó, o ponto de ebulição aumenta. Então, para você, vai ajudar bastante vocês. O para você, mais você, ou mais você. A tabela apresenta as pressões de vapor à mesma temperatura de três substâncias, 1, 2 e 3. Tá aí para vocês. A substância 2 estará no estado gasoso à temperatura ambiente. Vamos considerar a temperatura ambiente como sendo aí 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. Lembrando que a pressão de uma atmosfera é o mesmo que 60 milímetros de quem? De Hg. Tranquilo? Então observe que um líquido ele entra em ebulição, ele passa para o estado de vapor quando a sua pressão interna é igual à pressão externa. Então observe que a pressão de vapor do líquido, que é a sua pressão interna, do líquido 2 é 200 e a ambiente é 760. Então ele não passou ainda. Ele teria que ser chegado a 760 ou mais para poder passar para o estado de vapor. Então falso. Item B. Item B aí. A substância 3 apresentará menor pressão de vapor em maior altitude? A gente sabe que quanto maior a altitude, a gente sabe que a pressão diminui. Beleza? Menor é a pressão. Nesse caso, a pressão atmosférica. Não é verdade? Então, com certeza, mais volátil será o líquido. Se menor é a pressão, menor é o ponto de ebulição. E se menor é o ponto de ebulição, então o líquido é mais volátil. O líquido é mais volátil. Se o líquido é mais volátil, o líquido em questão terá maior pressão de vapor. Então o líquido terá uma maior pressão máxima de vapor, beleza? E não uma menor, como ele disse aí. Falso também. Questão de letra C. A substância 1 apresenta maior intensidade intermolecular entre as moléculas? Observe, meus amiguinhos, quanto menor, veja só, quanto menor a pressão de vapor, comparando 3 ou mais líquidos, quanto menor, isso nas mesmas condições, tá bom? Analisando líquidos nas mesmas condições, no mesmo local. O líquido que apresentar menor pressão de vapor, ele terá as suas moléculas mais presas umas às outras. Se as moléculas estão mais presas umas às outras, então a interação entre elas é mais forte, beleza? Então o item C está correto, beleza? Muito bem.
Perfeito aí. Vamos agora para o próximo item aí, tá bom? Vamos aí para o próximo item, ou melhor, a próxima questão. A questão número 14. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia, em regiões aí onde em um horário onde a temperatura ambiente é baixa, né? Temperatura baixa. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seriam anulados pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. Os óleos essenciais, de um modo geral, meus amiguinhos, eles apresentam um baixo ponto de ebulição. Então, em um local, em um horário onde a temperatura é mais baixa, ou seja, mais cedo, ao raiar do dia, o que acontece? Temperatura baixa, então a espécie, o óleo essencial, ele vai estar numa situação de menor volatilidade. Ele não vai evaporar fácil, que está em um ambiente de temperatura baixa. Agora, em um horário mais quente, aí ele vai ser mais volátil. Beleza? Tranquilo? Então a justificativa seria o que aqui? A explicação científica que justifica essa prática se baseia na volatilização da substância de interesse, que em um horário mais quente ela evapora mais rapidamente, em um horário mais frio ela diminui a volatilização. Por isso que em um horário mais frio é melhor para fazer essa coleta, beleza? Letra A. A próxima questãozinha aí pra gente, ok? Próxima questãozinha aí da Unicamp. O ebulidor de Franklin é um brinquedo constituído de dois bulbos de vidro conectados por um tubo espiralado preenchido com líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, fazendo com que o líquido seja aquecido e a senda suba para o bulbo superior. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que ascende. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais possivelmente o brinquedo indicar uma alta libido, ok? Abaixo apresenta-se um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura dos líquidos A e B, que poderiam ser utilizados para preencher o líquido. Então estão vendo aqui a pessoa segurando, né, esse brinquedo, e aí o líquido vai subindo porque o líquido dilata, porque a mão ela vai transferir calor para o líquido, não é verdade? E esse líquido, ao ser aquecido, ele vai dilatar, beleza? E quanto menor for a pressão de vapor desse líquido, menor o seu ponto de ebulição, então mais rapidamente ele dilata, tendendo ao quê? A ebulir. Claro que ele não vai ebulir, mas a tendência ele vai dilatar, porque tem uma maior pressão de vapor, ou seja, um menor ponto de ebulição. Tranquilo? Você percebe aqui no gráfico que a espécie A ela tem um menor ponto de ebulição, uma menor pressão de vapor, porque quanto mais ascendente for a curva, menor a pressão de vapor da espécie. Se a gente analisar aqui e tentarmos fazer uma reta aqui, ó, em uma temperatura qualquer, por exemplo, aqui, não é bem essa aí a 20 graus, né? Ficou um pouquinho torta aí. Vou tentar apagar aqui, para a gente tentar fazer a correção aqui. Então vejam só o seguinte, nós pegamos aqui a temperatura de mais ou menos aqui, aí 20 graus. Então nós teremos aqui, ó, essa pressão para a substância A. E para a substância B, essa outra pressão aqui. Então você percebe, ó, que a substância A tem uma maior pressão de vapor, portanto tem um menor ponto de ebulição.
beleza? Seria a espécie, vamos dizer assim, mais indicada para usar naquele bulbo. Considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo não é alterada. Claro que é alterada, porque o líquido vai dilatar, então aumenta assim a pressão. Letra B, aumenta durante o seu uso e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas. Perfeito, correto, já que o líquido A é mais volátil. Tranquilo? E a questão de número 16, um aluno de química encontrou 5 frascos na bancada do laboratório. Os frascos seriam utilizados em um experimento sobre propriedades coligativas e apresentam descrições de acordo com a tabela abaixo. Está aí para você. Analisando a descrição dos frascos, o aluno chegou à conclusão de que a ordem crescente de temperatura de congelamento das soluções é ordem crescente, então do menor para o maior. A gente sabe o seguinte, quanto maior o número de partículas, pessoal, automaticamente na solução, observe que a crioscopia estuda o abaixamento do ponto de congelamento. Então, quanto maior o número de partículas, menor será o quê? Menor será o ponto de congelamento. Beleza? Muito bem. E claro, o contrário também é válido. Quanto menor o número de partículas, maior o ponto de congelamento. Beleza? Então, ó, veja só o contrário aqui. Quanto menor o número de partículas, maior será o quê? O ponto de congelamento. Tranquilo? Então, pensando nisso aqui, vamos analisar as soluções uma a uma. A primeira solução é de HCl com concentração de 0,1 mol por litro. HCl com concentração de 1 mol por litro, de 0,1 mol por litro. HCl. Então, HCl quando cai na água, forma o H+, mais o Cl-. Então, observe que a proporção aqui, amigos, acompanhe comigo, a proporção estequiométrica é de um dele, ó, produzindo um de H+, e um de Cl-. É de 1 para 1. Então, como a concentração dele aqui, ó, é 0,1 mol por litro, vai produzir 0,1 mol por litro de H+, e também 0,1 mol por litro de quem? De Cl-, cloreto. Então, somando aqui, ó, nós teríamos 0,2 mol por litro de quem? De partículas em relação ao HCl. A outra substância é a glicose, 0,5. Glicose, 0,5 mol por litro. É um composto que não sofre ionização como os ácidos. Apesar de ser molecular também, a glicose é o C6H12O6. É uma espécie sólida. Ao entrar em contato com água, ela apenas se dissolve. H12O6 aquoso. Então você percebe aqui que 1 mol de glicose produz 1 mol de partículas. Então 0,5 mol por litro vai produzir 0,5 mol por litro de quem? De partículas. Vamos guardando aí os dados. A próxima espécie química é o cloreto de magnésio 0,1, o MgCl2. Agora o MgCl2. Quando cai na água, vai produzir um íon magnésio mais 2 íons cloreto. Observe que a proporção agora é de 1 para 2. Então nós temos, ó, um desse aqui para um desse e para o cloro, 2 de cloro. Então, como a concentração inicial aí da espécie
é 0,1 mol por litro, vamos ter aqui 0,1 mol por litro e aqui 0,2 mol por litro, beleza? Então vai totalizar um número de partículas, a gente fazendo aqui a soma, vai totalizar 0,3 mol por litro de partículas, ok? Muito bem, então vamos lá agora pegar a outra, vamos pegar aqui a outra espécie. Deixa eu só tentar ajeitar um pouquinho aqui essa reta, tá bom? Beleza? Muito bem, vamos agora pegar outra espécie, é o KCl02, KCl02. KCl, quando cai na água, sofre dissociação como cloreto de magnésio, já que é um sal também, né? Então observe que a proporção, cada forma de KCl produz um íon potássio e um cloreto. Como a concentração é de 0,2 mol por litro, então aqui eu tenho 0,2 mol por litro e 0,2 mol por litro. Então a quantidade aí de partículas que nós teremos aí vai ser um total de 0,4 mol por litro de partícula para o KCl. Tranquilo? Muito bem. Para o CaCl2 é 0,2. CaCl2. Vamos lá. Cloreto de cálcio. Então, para o cloreto de cálcio, quando ele cai na água, produz um íon cálcio mais 2 íons cloreto. Olha lá, cada forma do cloreto de cálcio produz um cálcio e 2 cloreto. A concentração é de 0,2 mol por litro, vai produzir 0,2 mol por litro e aqui 0,4 mol por litro, porque é 0,2 vezes 2. Então a concentração aqui de partículas no meio reacional vai ser de 0,6 mols por litro, ok? Então vamos verificar aí quem é. Pelos dados que foram vistos, como ele quer a ordem crescente, né? Então lembrem que quanto menor, ou melhor, vamos pensar assim, quanto maior o número de partículas, menor o ponto de congelamento. Quem é que tem o maior número de partículas aqui? O maior número de partículas é o cloreto de cálcio, que é 0,6. Muito bem, então vamos colocar aqui 0,6. O primeiro é o cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio é o primeiro, que é a solução 5. Então a solução 5 é a primeira, que é o cloreto de cálcio. Então a solução 5 é menor, né? Quem é a próxima da lista? Vamos ver aqui agora. A segunda solução que tem o menor ponto de congelamento. Observe que depois de 0,6, o segundo maior, quem é? 0,6, temos aí 0,6, 0,5, que é a glicose, beleza? Então, o próximo é a glicose, a solução da glicose é a número 2. Então, 5, agora aqui é o 2. A 2 aqui, que é menor, beleza? A 2 aqui, que é menor. Vamos ver a outra menor, depois desse 0,5, o outro menor. Depois de 0,5 temos o 0,4, que é o KCl. KCl é a solução 4, beleza? KCl é a solução 4, que é menor. Depois do KCl, que é 0,4, vamos para o 0,3 aqui, que é o MgCl2. MgCl2 é a solução 3. E aí, só restou para a gente aí a solução 1, que é a solução do ácido clorídrico. Então, 5, 2, 4, 3, 1. 5, 2, 4, 3, 1. Muito bem, alternativa letra D. Valeu, meus amiguinhos. Até mais. Tchau, tchau, um abraço. Fiquem com Deus.